Apocalipse capítulo 6, nós vamos retomar aqui nosso estudo em Apocalipse. Terminamos no capítulo 5, tempos atrás, e agora vamos ver o capítulo 6. Meus irmãos, se a pessoa não acredita que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem muita dificuldade de aceitar qualquer estudo bíblico, qualquer história da Bíblia. E Apocalipse é um livro que até aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles tratam esse livro com desdém, com desprezo, dizendo que essas coisas já aconteceram e não vão mais acontecer. Eles tratam o livro de Apocalipse como um livro apenas simbólico, um livro que fala apenas das nossas lutas interiores. Alguns chegam ao máximo de dizer que é um livro preterista. Preterista quer dizer que é um livro que aconteceu no passado, especialmente na época do Império Romano, em que o anticristo era Nero, e que as perseguições foram as perseguições dos 14 imperadores, ou 12 imperadores, que perseguiram os cristãos. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer no livro de Apocalipse que são as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Ou seja, João estava falando do período dele, quando ele viu Jesus. Ele estava falando do período das 7 igrejas do Apocalipse, que estão hoje onde é conhecido como Turquia, e ele estava falando de coisas que ainda acontecerão, e nem aconteceram ainda, mesmo na nossa época. Portanto, se as pessoas não têm a compreensão do Apocalipse como um livro do futuro, elas estão perdendo todas essas profecias. Elas estão perdendo o plano de Deus. João chorava no céu. Quem disse que no céu não tem lágrimas, aí você vai ter que se virar com esse versículo, né? A Bíblia nunca disse que no céu não tem lágrimas. Ela disse que no estado eterno não tem lágrimas, quando todas as coisas forem consumadas. Mas aqui ainda não estavam consumadas, terminadas. João chorava. Por que João chorava? Ele chorava porque o livro que predizia o futuro das nações, o futuro da terra, esse livro não era aberto. Ninguém podia nem olhar para esse livro e nem abrir o livro. E aí falaram: não chores, porque tem aquele que pode abrir. É o leão da tribo de Judá. É o leão, mas também é o cordeiro. E esse é um cordeiro bravo, hein? Você nunca viu um cordeiro bravo igual esse aqui, porque esse período que se instaurará na terra, e é o que nós vamos ver a partir do capítulo 6, é um período chamado de a ira de Deus e do cordeiro. Então é um cordeiro irado, é um cordeiro que vai derramar a ira dele sobre o mundo presente, o mundo que estiver aqui. Mas além dessa ira contra o mundo que estiver aqui, ainda vai ter a ira eterna, que é o lago de fogo. Se você não acredita nisso, você tem uma grande dificuldade de aceitar qualquer coisa da palavra de Deus, qualquer coisa. Porque seria melhor você fechar a Bíblia e ler qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus é cheia do juízo de Deus, cheia, do início ao fim, o juízo de Deus. Salmo 119, o salmista diz várias vezes que ele ama os juízos de Deus. Aqueles que não amam os juízos de Deus são pessoas que não conhecem a Deus, porque aqueles que pensam que Deus é aquele velhinho, bonzinho,
que está cheio de coisas boas apenas para oferecer para as pessoas, eles estão fazendo uma caricatura de Deus. Deus é um Deus que dá, é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus que salva, que transforma, é um Deus que nutre, sustenta, mas é um Deus também que manda pessoas para o inferno. Essa realidade nunca mudou, desde o início da palavra de Deus. Portanto, você precisa aceitar Deus como Ele é, não como você quer que Ele seja. Uma vez uma pessoa disse para mim: eu aceito Deus do Novo Testamento, não do Velho Testamento. Eu falei: tá bom, é um Deus só, mas por curiosidade, por que você aceita o Deus do Novo Testamento e não aceita o do Velho Testamento? Como se houvesse dois deuses. É porque o Deus do Velho Testamento mata muita gente. Eu falei: então agora você não vai gostar de Deus nenhum, porque o do Novo Testamento mata muito mais. A palavra de Deus mostra o livro do Apocalipse, que é um Novo Testamento, e ele mata muito mais pessoas do que no Antigo Testamento. Aqueles que gostam do Jesus no bercinho são aqueles que não gostam de Jesus na cruz. Aqueles que gostam de Jesus no berço e talvez gostam de Jesus ainda na cruz, eles não gostam de Jesus que desce como juiz de toda a terra, com a sua língua afiada como espada, e aquele juiz que vem matando pessoas. Portanto, não faça de Deus aquilo que você pensa que Ele é. Deus não precisa do nosso juízo a respeito de quem Ele é. Nós precisamos ouvir quem Deus é. Deus vai julgar toda a terra. E as pessoas hoje, elas têm a oportunidade de se converterem. Mas caso isso não aconteça, e aconteça hoje, por exemplo, o arrebatamento, hoje mesmo elas já estarão num período chamado tribulação. Esse é um período tão verdadeiro quanto o Salmo 23. Esse é um período tão verdadeiro quanto todas as coisas boas que eles já viram Deus fazer na Bíblia. Mas agora é juízo. Quando nós estudamos o capítulo 1 de Apocalipse, nós vimos Jesus aparecendo para João na ilha de Patmos. Era aquele que com pernas de bronze andava pela igreja. Bronze na Bíblia significa juízo. Os capítulos 2 e 3 nós vimos Jesus se apresentando às 7 igrejas, mostrando a cada igreja a bênção de servi-lo, mas também mostrando para aquelas igrejas, quando elas estavam erradas, como Deus as vê, e mostrando a premiação daquele que ama o Senhor. No capítulo 4 nós vimos uma grande festa no céu, uma coroação daquele que é juiz sobre toda a terra, Jesus Cristo. Nós vimos seres viventes engrandecendo a esse Deus. No capítulo 5 nós vimos esse Cordeiro que é digno, que morreu para comprar povos de todos os lugares, todas as línguas. E nós vimos também esse livro que precisava ser aberto, porque ao abrir esse livro, nós vamos ver o que Deus vai fazer na terra. E a partir do capítulo 6, nós vamos ver isso. Então nós estávamos no céu, capítulo 4 e 5, na leitura, né? Nós estávamos no céu, vendo Deus, o seu trono, os 4 seres viventes. Nós vimos também a igreja ali. Isso ainda não aconteceu, mas João já tinha visto, e nós vimos também, contemplamos aquilo que vai acontecer. Agora nós descemos para a terra.
na leitura. Nós descemos para a terra e vamos ver o que vai acontecer na terra daqui a pouco. Nós que somos crentes em Cristo Jesus não presenciaremos isso aqui na terra. No entanto, nós vemos através da leitura o que vai acontecer. Talvez, se você não acredita nisso, você vai ter uma grande surpresa quando você estiver nisso. E nós não queremos que as pessoas passem por esse período. Vamos ler então e vamos estudar o capítulo 6. Damos as boas-vindas aqui para a Lara, viu, Lara? Está cada vez mais para frente, né? E o bebê é para que dia? 27 agora? Olha só que bênção. Capítulo 6, versículo... o que nós vamos estudar é a abertura dos 6 primeiros selos. São 7 selos. Aquele livro estava lacrado. E esses 7 selos serão abertos. Os 6 primeiros selos aparecem aqui no capítulo 6. E começa com os 4 cavaleiros. Muito conhecido porque tem filmes, referências, livros, pessoas falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? São 4 demônios. Bom, são demônios, não tem Jesus aqui não, tá? Pode ser que o primeiro não seja um demônio propriamente, talvez o primeiro seja o próprio anticristo, um homem energizado pelo diabo que vai ser o líder mundial. Atualmente nós não temos nenhum líder mundial. O mundo já teve alguns líderes mundiais. Aliás, o mundo sempre teve uma figura que é um líder mundial. Mas de uns anos para cá, o mundo está sem um líder mundial. Líder bom ou não, tá? Nós estamos sem uma referência de uma pessoa que fala e todo mundo concorda com o que ela fala. Pelo contrário, nós temos um monte de líderes fracos, líderes mundiais fracos, líderes mundiais que não têm o mesmo poder de atração que Hitler, por exemplo, teve. E por favor, a gente não está elogiando esses déspotas, esses líderes que trouxeram tanto mal para a humanidade. Mas nós não temos um líder assim no mundo. E por isso que vai se destacar. Obrigado, Renan. É por isso que vai se destacar esse líder, porque a falta de um líder por muito tempo faz com que as pessoas fiquem sedentas de colocar o pescoço delas numa canga ou num jugo, porque toda a humanidade sempre foi assim. Toda a humanidade sempre quis alguém para dominá-la. A humanidade é terrivelmente serviente. Ou seja, a humanidade gosta que alguém mande nelas. Mesmo que seja uma pessoa ruim, mesmo que seja uma pessoa má, mas precisa mandar nela. Porque as pessoas, elas, claro, tem as exceções, né? Mas as pessoas, de modo geral, são pessoas guiadas. São pessoas que precisam de outros para guiá-las. É interessante como a gente faz cursos porque a gente não consegue estudar sozinho. Engraçado como a gente entra em academias ou em exercícios físicos como instrutor porque a gente não consegue fazer exercício em casa sozinho. É incrível como nós precisamos de alguém mandando na nossa vida. Então, o anticristo, ele vai chegar no momento onde as pessoas estão ansiando por um líder. Bom ou mal, não importa.
Só que ele vai ser, além dele ser mau, ele é enganoso. E ele vai se apresentar para a humanidade e grande parte da humanidade vai aceitá-lo. Mas só vem coisa ruim aí, então prepare-se. Versículo 1, alguém pode ler? Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha. Venha, vem. Em algumas versões tem vem e vê, mas esse vê aí é por conta das sociedades bíblicas. Nunca existiu isso daí, tá bom? É só vem mesmo. Vem ou venha. Quem está falando é o cordeiro. O cordeiro está abrindo a porteira do inferno. Agora ele vai deixar que o inferno entre com tudo no mundo. O mundo já é de Satanás. O mundo jaz no maligno. Agora esse maligno ele é restringido, ou ele não tem toda a sua liberdade de trabalhar nesse mundo, porque o Espírito Santo está ainda junto com a igreja nesse mundo, trazendo o poder do sal. O poder do sal é para não apodrecer a carne. Então Cristo Jesus, com a sua igreja, com a atuação do Espírito Santo através das pessoas, está amplamente espalhado no mundo. Esse mundo só não é pior porque o melhor está aqui. Mas quando o melhor desse mundo sair, o que é o melhor desse mundo? Eu estou aqui na frente dos melhores. É o povo de Deus. Aqueles que são submissos ao Cordeiro. Aqueles que foram resgatados pelo Cordeiro. Pessoas que o mundo não é digno delas. Quando essas pessoas forem levantadas para o céu, o pior estará aqui. Incrédulos, os que rejeitaram ao Senhor. Aí o diabo poderá, como se diz aí vulgarmente, deitar e rolar nesse mundo. Ele vai estar totalmente em casa. Vai ter alguma limitação? Sim, vai ter. Ainda vai ter alguma limitação. Porque esse será um período que Deus vai usar o diabo. Opa, Deus usando o diabo? Sim. Deus usa servos obedientes, como Ele usa uma mula também. E Ele vai usar o anticristo, o falso profeta e a multidão que o segue. E o Cordeiro agora está dando passagem, porque Ele leva a igreja para o alto e agora Ele dá passagem para o anticristo, Satanás, o falso profeta e os seus seguidores de atuarem nesse mundo. Vem, uma voz de trovão, vem. Os 4 seres viventes, nós vimos isso também nos capítulos anteriores. Agora o versículo 2, começam os 4 cavaleiros com seus cavalos. Versículo 2, alguém pode ler? Vi então, eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então vê um cavalo branco. O cavalo branco não é príncipe dos contos de fada. O cavalo branco não é Jesus Cristo. Muitos se confundem aqui. Eles acham que é Jesus. Jesus vem com um cavalo branco, mas isso é lá no capítulo 19. Aqui é demônio. Aqui pode ser o anticristo, mas como os outros 3 são demônios, agentes do inferno, provavelmente esse aqui seja um deles também. Não precisamos pensar em 4 cavalinhos de cores diferentes andando aqui pelo mundo e julgando o mundo todo. Isso aqui é simbologia também para mostrar o poder. O cavalo sempre tem
na Bíblia a simbologia de força, poder, conquista. E esse cavalo, com seu cavaleiro, vem com arco, não fala da flecha, mas fala do arco, e diz também que ele vem com uma coroa. Ele vem conquistando, e ele vem vencendo, saiu para vencer. Não é Jesus ainda, porque ainda não é o momento de Jesus vencer. Agora abre-se um tempo de 7 anos, onde quem sai, começa vitorioso, é Satanás nesse mundo. Esse mundo está entregue, não propriamente ou totalmente nas mãos de Satanás, mas entregue na mão de Deus, para que a ira do Cordeiro seja executada. Sim, Deus quer trazer castigo sobre este mundo. Por que Ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso como um exemplo ou como uma antecipação do que Ele vai fazer na eternidade. Então o que você vê aqui é a antessala, é a sala de espera do inferno e do lago de fogo. É um período que os governos precisam ser sufocados. Aqui é onde você tem o cumprimento da estátua de Daniel, da visão da estátua de Daniel, que havia parte de ouro, prata, bronze, não é assim? E depois os pés com uma mistura de argila ou barro com ferro. Deus destrói a Babilônia, ouro. Deus destrói Média e Pérsia, prata. Deus destrói o bronze, Grécia. E Deus destrói o ferro, Roma. E o ferro misturado com barro, ele destrói o anticristo. Ele destrói como? Uma pedra que é lançada nos pés, e a estátua toda desmorona. Essa pedra é Cristo, que vira uma montanha, e essa montanha cresce e toma forma do mundo todo, e Cristo toma conta do mundo inteiro no reino dele que virá. Portanto, meus irmãos, é a história de Deus vencedor. Mas a história de Deus vencedor permite que Satanás atue nesse mundo em preparação ao inferno. Então esse cavalo com seu cavaleiro vem vencendo, e tudo que você vai ver aqui é desgraça. Versículo 3, 3 e 4, o segundo cavalo e seu cavaleiro. Alguém pode ler? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha. 4. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. São 4 seres viventes que dão abertura para os 4 cavalos e seus cavaleiros. E o segundo é um cavalo da cor vermelha, e com seu cavaleiro, e esse agente do inferno, do mal, ele vem trazendo na mente das pessoas um ódio. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24 que o ódio virá sobre as pessoas, o amor se esfriará. E aqui o amor não apenas se esfria, porque o amor se esfriar pode ser indiferença. Eu não estou nem aí para você, você não está nem aí para mim. Mas aqui não é isso. É um ódio mortal que as pessoas começam a ter umas pelas outras. E todos os governos, eles vêm formando essa mentalidade nas pessoas. Quando você vê essa história de negro contra branco, homossexual contra heterossexual, quando você começa a ver esse desfacelamento, essa fragmentação do mundo, isso já é a mente do anticristo operando nas nossas vidas. Não caia nessa. O mundo quer nos dividir, e nós somos divididos em muitos assuntos.
E o anticristo, ele vai conduzindo as pessoas para esse ódio mortal, essas ideologias, essas polarizações políticas, tudo isso daí é um palco armado para o anticristo, onde o anticristo consegue colocar um ódio tão grande nas pessoas, mas tão grande, que por não haver mais restrição, elas fazem aquilo que elas fariam em qualquer época. Em qualquer época nós somos assassinos. Não estou dizendo que outros são, nós somos. Nós só não somos assassinos porque nós somos restringidos por forças. Força policial, força moral. O mundo nos coloca de uma maneira que, se nós hoje tivéssemos nascido em certos lugares, nós facilmente mataríamos pessoas. Mas porque nós nascemos em outros lugares que tinham uma certa restrição à violência, nós não matamos. Mas quando tirar essa restrição, aí você vai ver o que é, você não vai ver, tá? O mundo vai ver o que é a humanidade em seu estado bruto. Sabe o que é a humanidade em seu estado bruto? São pessoas odiosas. João, apóstolo amado e velho, ele disse que se você odeia seu irmão, você é o quê? Você é um assassino. Caim odiava o irmão e ele era um assassino. O Senhor Jesus disse: vocês estão seguindo aquele que é homicida desde o início, mentiroso e homicida. Esse é o ser humano. Imagina com um empurrãozinho de Satanás, então. O ser humano é isso, assassino e mentiroso. E o assassinato começa com o ódio. E as pessoas odiando umas às outras, elas começam a matar umas às outras. Então, pense que no começo da tribulação vai ter muito assassinato. De graça. Só por causa do ódio que há no coração das pessoas. Conversando com um jovem, ele falou: eu odeio as pessoas. E ele está mostrando que ele odeia mesmo. Se ele pudesse, ele faria mais do que pode. Mas há um ódio, e quando esse ódio tem a liberdade de operar, é isso que acontece. Esse é o segundo cavaleiro. O terceiro cavaleiro agora com o seu cavalo. Versículo 5. E haver aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, e olhei, e eis que um cavalo preto, e a pessoa que ele estava sentado tinha uma balança na mão. Esse terceiro cavaleiro, eles vêm, e a cor aqui é preta, para mostrar que haverá nesse período fome. Muita fome. Ele vem com uma balança na mão. E essa balança, ela serve para pesar, evidentemente, e os comerciantes darem o preço das coisas. Você está achando que as coisas estão caras, né? O mundo está numa inflação galopante, mas nada comparado com o que vai ser. Versículo 6, veja aí o preço das coisas. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 10 medidas de cevada por um denário, não danifiques a tua azeite no vinho. Veja, para você ter ideia do preço das coisas. Pega o seu salário, divide por 30, e aí você vai ter o quanto você ganha por dia. Então, nessa época, o seu dia de trabalho, ele daria para comprar uma xícara de trigo. Seu dia de trabalho daria para você comprar uma xícara de trigo. Porque um denário é um dia de um trabalhador comum. Uma medida de trigo por um denário. Agora, para economizar, família grande,
dinheiro é pouco, então vamos baixar a qualidade. Vamos comprar, em vez de trigo, vamos comprar cevada. Então aí com um dia de trabalho você consegue comprar 3 xícaras de cevada. Menor dia brasileiro, R$44. Como que é? Hoje, o dia mais barato brasileiro é 44. R$44. Quanto custa 1 quilo de farinha de trigo? R$5. Então a inflação é muita, né? Fala, Elsa. Então, pensando aqui, de certa forma, de uma forma mínima, essa parte aí de diminuir a qualidade já está acontecendo. Se você olhar o vinho, por exemplo, é um vinho composto, as pessoas não percebem, mas ele é misturado, ele não é puro mais. Certo, essas dificuldades e injustiças sempre tiveram, né? A inflação agora não está sendo de preço, está sendo de peso. Quem não percebeu ainda pode observar que eles mudaram. A inflação não é o preço, é o peso. É um disfarce. Mas veja, todas as épocas houve dificuldades, houve inflação, mas nós estamos falando de um período terrivelmente controlado pelo anticristo. Então não é a questão que você vai poder guardar dinheiro debaixo do colchão e fazer suas compras no mercado negro. Vou comprar mais. A questão é que não vai ter dinheiro, porque o dinheiro não vai valer. A forma de compra e venda e negociação vai ser outra. O sistema monetário vai mudar. Então é algo que o líder dos povos, do mundo, ele vai ter o controle econômico de tudo. Então, não, de uma hora para outra, somem os ricos da terra, porque o dinheiro que eles têm já não vale mais. Aqui diz também, não danifiques o azeite e o vinho. É só uma forma de dizer artigo de luxo. Azeitona espremida é o azeite, uva espremida é o vinho, artigos de luxo. Então não danifiques, não desperdice, para mostrar que vai ser um período de muita fome. Então é um período de o anticristo dominando, é um período de ódio e assassinatos, é um período de fome. E finalmente aqui, para terminar os selos, é um período de morte. Versículo 7. Alguém pode ler? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto servente dizendo: vem. E o 8? E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. É um período de morte. Esse cavalo saiu na tradução para nós amarelo, mas no grego a palavra é chloros. Chloros quer dizer esverdeado, cor de cadáver. Então essa é a cor de cadáver, é a cor da morte. E nesse período, grande parte que não morreu de uma maneira, vai morrer de outra agora. Porque aqui a mortandade, ela é contemplada pelos seguintes aspectos: espada, ou seja, guerra; fome, que nós já vimos, algumas pessoas não conseguirão se manter, elas vão ter que ir atrás de lixo, elas terão que ir atrás de roubo, elas vão ter que ir atrás de uma maneira que lhes supra a subsistência. E muitas delas, como no Antigo Testamento, vão ter que comer de seus próprios filhos para poderem sobreviver. Então é um período de muita fome e mortandade. E também por feras da terra. Os bichos ficam doidos. E bichos atacam pessoas.
E agora nós temos nesse período do começo, no início da tribulação, muita mortandade. Então aqui nos fala uma porcentagem que é 25% da população. É isso? Acertei? 25% da população. Se a população for de 6 bilhões de pessoas, quantas pessoas morrerão logo de cara? 2 bilhões e alguma coisa, né? Se a população for de 6 bilhões, atualmente somos em 8 bilhões, né? Então veja que nunca no Antigo Testamento morriam tantas pessoas assim, nunca. Entrava-se num vilarejo e matava ali 100 pessoas, 80 pessoas. Aqui de uma vez só, Deus mata. Não é o diabo, não é Satanás, não são os demônios, eles são apenas marionetes nas mãos de Deus. Deus está usando Satanás e os demônios para trazerem o sofrimento. Lembre-se, esse período não pode ser roubada a autoria. O autor desse período é Deus. O autor desse período é Deus e o Cordeiro, não é Satanás. Satanás é apenas usado para trazer esse mal para a humanidade. Se você estava bravo com Deus, agora está na hora de você se desviar completamente, tá bom? Porque nós não estamos escondendo aquilo que a palavra de Deus diz. É a ira de Deus e do Cordeiro. É preciso conhecer melhor quem é o nosso Deus. É preciso você saber que o nosso Deus não pode aceitar o pecado. Que Deus abençoe os irmãos. Que ânimo, né? Mas veja, você não estará aqui. Mas você tem uma grande responsabilidade de orar pelas pessoas que estarão aqui. E também pregar o Evangelho para que elas não estejam aqui, pela graça de Deus. Se você que está aqui no nosso meio ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, isso aqui é uma parte daquilo que você vai experimentar. E eu digo, isso aqui é fichinha perto da eternidade. Eternidade, além desse sofrimento, há o banimento da face de Deus. Não vai poder buscar e pedir a misericórdia de Deus, porque nada adiantará. Vamos louvar ao Senhor pela nossa salvação, pedir as misericórdias dEle para aqueles que são nossos queridos, para nós levarmos a mensagem para outros também que não são próximos a nós. Oremos. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, nos mostra que o Teu juízo cairá sobre a terra com toda a força, sabendo, ó Deus, que as pessoas que não são do Senhor Jesus e não subirem junto com a igreja, estarão nesse período. Pedimos, ó Pai, que o Senhor resgate através das nossas vidas vários pecadores. E nós agradecemos porque nós cremos na Tua palavra, no Teu amor e na Tua justiça. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.